Olá, tudo bem? Continuamos com o nosso estudo da Palavra de Deus. Vamos ler 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te exaltei do pó e te constituí chefe sobre meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com seus pecados. Eis que exterminarei os descendentes de Baasa e os descendentes da casa dele. Sim, eu tornarei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer em Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu o comerão. É muito forte, né, a palavra, né, que Deus proferiu a Jeú, né, porque eles cometeram, né, grave pecado diante de Deus. Aí Deus pega e fala para eles que assim como Deus, né, destruiu a casa de Jeroboão, que também Deus iria destruir, né, a casa de Baasa. É terrível, eu creio que... Para e pensa. Hoje, se um profeta viesse até você e falasse essas palavras: Porquanto eu te exaltei do pó, e agora eu vou te destruir, porque você não andou na minha presença. Deus hoje está falando com muita gente, só de forma diferente. Deus continua sendo o mesmo, mandando mensagens. Através de quê? Hoje, antigamente, ele falava através dos profetas, hoje não. Hoje ele fala através do mal que chega até você. Às vezes, você fica desempregado, você está passando fome, a sua família está toda contaminada, tem uma doença hereditária que fica passando de pai para mãe, de filho para filhos, e isso vai transferindo para toda a família. Tem uma doença, tem muita gente que fala que não tem, mas existe isso. É hoje a palavra de Deus, a profecia de Deus, o profeta de Deus, ele vem através desses males que acontecem com a gente. As pessoas ainda não enxergou, parece que as pessoas querem, né, que um profeta chega para elas e avisa: olha, eu vou te destruir sua casa. Deus está te destruindo para você acordar. Agora imagina que Deus ainda falava com esse povo. Mas só que Jesus também, Deus falou também que ele ia tirar. Ele não ia mais usar profetas, ele não ia mais falar isso com o povo. Ele tirou isso. E ele avisou que ele ia tirar. Não foi um caso assim: Deus não me avisou, eu estava em pecado, mas Deus me avisou. Você está em pecado. A sua vida está desmoronando. E você acha que você não está em pecado. Mas, irmã, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu dou dízimo. Mas quanto pecado que você faz? Não é só ir na igreja, não é só dar dízimo, não é só dar oferta. Será que o seu dízimo, você está levando o seu dízimo conforme Deus manda? A sua oferta que você está colocando no altar, será que é uma oferta ou é uma esmola? Você já parou para pensar nisso? O que é oferta e o que é esmola? Qual a diferença entre oferta e esmola? Você já parou para pensar?
E aqui Deus falava, né? Na época daqui dos reis, Deus falava com eles. Porque o rei, ele era a cabeça de toda a nação. O rei mandava. O rei tinha autoridade para fazer com que aquele povo seguisse um Deus. Obedecesse um Deus. Mas aqui, muito pelo contrário, foi o rei que tirou o povo todo do caminho de Deus. E como aconteceu com o rei, acontece conosco hoje. Por quando nós não andamos na presença de Deus, Deus ele vem com castigo. Ele vem com desemprego. Ele vem e começa a quebrar as coisas na sua casa. Começa a destruir as coisas. A televisão começa a queimar, geladeira, carro. Às vezes o seu carro vive mais na oficina do que você anda com ele. Será por quê? Doença que você não sabe nem de onde pegou, você está doente. Enfermidades que você fala, como eu peguei essa enfermidade? Aí você vai dar culpa em quem? Porque sempre, né, você vai no médico, o médico te culpa. Ah, você comeu isso, você comeu aquilo. Evita comer isso, evita comer aquilo, que você vai melhorar. Não é isso? O médico não vai falar assim, olha, qual é o seu pecado? Confessa teu pecado diante de Deus que tudo passa. Médico nenhum vai te dizer isso. Mas médico vai te receitar remédio, que ele está ali para receitar remédio, é a profissão dele. E ele não está errado. Mas você sabe aonde que está o seu erro. Você sabe a origem da sua doença. Você sabe a origem da sua desgraça. Você sabe. É o pecado que você cometeu ou está cometendo. E você ainda não parou para analisar por que aquilo está te gerando tanto prejuízo. Às vezes você anda aflito, eu vou fazer terapia. Eu preciso de terapia, vou para um terapeuta, eu não estou legal, a minha mente, meu psíquico não está bem. Culpa, né? Eu estou com uma dor no coração, eu vou no médico. Mas você não tem um encontro com Deus, não entra no seu quarto e fala, Pai, eu pequei, eu não estou legal. Eu estou aqui diante de Ti para confessar os meus pecados. Se eu pequei, faça-me lembrar de todos os meus erros, de todos os meus, onde eu estou pecando, o que eu estou fazendo de errado, que não está te agradando. Você nunca chegou, talvez, diante de Deus e falou isso, mas você vai, enfrenta a fila de médicos, mesmo que você tenha, você vai pagar uma consulta particular, você tem que enfrentar a fila. Você vai num convênio que você tem, com algum plano, você vai enfrentar a fila. Mas você nunca chegou diante de Deus que não precisa fazer fila nenhuma. E falou, Deus, eu pequei. Me perdoa. Me mostra o que está me fazendo distanciar de Ti. Me mostra aonde que está o meu erro. Aonde que está a minha doença, a origem da minha doença? Aonde que está? Por que produz essa doença, produz em mim? Por que esse desemprego está comigo? O que eu fiz? Deus vai te mostrar. Deus vai lembrar você tudinho o que você está fazendo. Pode ter certeza que Deus vai te falar. Quando você anda com sinceridade diante de Deus. E aqui a gente observa que os reis, eles andavam fora do caminho de Deus. E aqui Deus, né, traz a origem do pecado deles. Deus dá o retorno para que eles passem, né, por esse sacrifício. Quem morrer em Baasa, na cidade, os cães o comerão, e o que lhe morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao restante dos atos de Baasa e o que fez ao seu poder, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel?
Quantas pessoas que morrem, ninguém acha o corpo. Os urubus podem comer. Quantas pessoas que morrem, né? As pessoas matam eles, lá, levam essas pessoas lá para um lugar bem distante, morre lá, deixa o corpo lá. As aves do céu comem o corpo deles. Nem enterrados eles são. E quantas pessoas que morrem soterradas, nem um sepulcro digno eles têm. Está nos nossos olhos. Nós estamos vendo isso acontecer toda hora, todo dia. E por que nós dormimos tanto? Por que o nosso sono é tão profundo? Por que nós não analisamos a palavra de Deus? O conselho de Deus? E como eu sempre falo, a Bíblia ela é recheada de aviso para nós, de ordenanças, de mandamentos, de leis, decretos, para que nós venhamos obedecer. A nossa bússola para ter uma vida plena, saudável, amigável diante de Deus, está na Bíblia. Tudo que precisamos para termos uma vida plena está na Bíblia. É obedecer os escritos que estão escritos nela. E aqui fala: e Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a casa dele, não somente por causa de todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, e de todo modo a provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a casa de Jeroboão, mas também porque exterminara a casa de Jeroboão. E no ano 27 de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Ora, Elá achava-se em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, que era seu mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e o reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo se assentou no seu trono, feriu toda a casa de Baasa, não lhe deixou homem alguma, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Aí você fala, por que Deus permitiu isso? Porque ele não mandou na presença de Deus, e Deus já tinha avisado. Então, ele não foi inocentado aqui. Porque se Deus não tivesse avisado, é porque Deus fala, né? Tudo que acontece conosco, Deus avisa antes. Então, vem uma tempestade, vem um mal sobre a humanidade. Quanto tempo que Deus já está avisando? Cuidado. Fica alerta. Mas o povo ignora avisos. Quando Deus destrói, está destruindo, igual nós estamos vivendo uma guerra lá em Israel, contra, lá a faixa de Gaza. Nós estamos vivendo uma guerra entre Ucrânia com a Rússia. E em outros países também que estamos vivendo em guerra. E nós aqui estamos fazendo o quê? Estamos orando para Deus nos livrar, a nossa nação? Será que o povo brasileiro está orando para Deus livrar a nossa nação dessas guerras? Ou o povo brasileiro está extinguindo, fazendo com que o povo fique mais revoltado e parte com a guerra? É o que a gente parece que vê. O povo não está orando,
não está jejuando, não está se preparando espiritualmente. O povo parece que está querendo ver uma guerra. A tempestade está vindo, mas o povo não foi preparado. É igual você tá vendo que tá uma tempestade, o céu já tá tudo escuro, vem uma tempestade enorme e você tá fazendo o quê? Você tá na rua. Em vez de você ir direto para casa para cuidar dos seus, não, você tá na rua, tá num bar, tá fazendo compra em supermercado, em lojas, em shopping. Você não quer nem saber se tá vindo uma tempestade torrencial. Não é verdade? Você não está se preparando. Aí acontece o que acontece. Aí depois daquela tempestade você vai querer ir para casa. Aí quando chega no caminho, o seu carro não consegue atravessar porque está tudo alagado. Mas Deus avisou. Deus avisa antes, né, que venha a tempestade. Os passarinhos, você observa que quando vem uma tempestade muito longe, eles começam a correr. Eles começam a procurar abrigo. Mas o homem não. O homem está vendo trovão, tremor de terra, está vindo guerras. O homem está bem tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Nada vai afetar o homem. O homem é um ser guardado por Deus o tempo todo. Nada vai acontecer com ele. O ser humano é assim. É tolo. Precisa de umas boas chibatadas para ele acordar que Deus está no comando, que Deus está enviando o recado e ele continua com sono profundo. Assim Zir destruiu toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú. Por causa de todos os pecados de Baasa e dos pecados de Elá, seu filho, com que pecaram, e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel, quanto aos restantes dos atos de Elá e tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro da crônica dos reis de Israel? No ano 27º, no ano 27 de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Estava o povo acampado em Bet-Tom, que pertencia aos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu. Zinri conspirou e matou o rei, pelo que no mesmo dia, no arraial, todo Israel constituiu o rei de Israel a Onri, chefe do exército. Então Onri subiu a Gibeton com todo o Israel e cercaram Tirza. Vendo Zinri que a cidade era tomada, entrou no castelo do rei e a queimou sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao restante dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não estão nos livros do livro das crônicas dos reis de Israel? O que Deus está falando aqui? Zinri, ele não aguentou. Ele mesmo se suicidou. Deus fez com que a mente dele ficasse tão perturbada que ele não suportou o pecado dele. Ele entrou no castelo do rei e lá ele mesmo morreu. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia, olha só, o povo de Israel. Aqui eu não estou falando do povo de Judá, eu estou falando de Israel. De Israel já dividiu. Eram um só, era só Israel. Aí virou Israel e Judá. E agora a gente observa que o povo de Israel se divide. Eram um só Israel. Aí virou Israel e Judá. Israel, um povo só, se divide. Mais uma vez, em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei,
e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri prevaleceu contra o que seguia a Tibine, filho de Ginate, de sorte que Tibine morreu e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Reinou 6 anos em Tirza. E de Simer comprou o outeiro de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele. E chamou a cidade que edificou Samaria, no nome de Simer, dono do monte. E fez Onri o que era mal aos olhos do Senhor. Pior mesmo do que todos os que antecederam. Ao invés do povo de Israel melhorar, eles foram regredindo dia após dia. Aqui ele fez mal, Onri fez mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os que antecederam. Pois ele andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades e o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos de Onri fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 30º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel, e reinou sobre Israel em Samaria por 22 anos. E fez Acabe, o filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais que todos os que antecederam. Aqui a gente viu que Onri, ele já tinha feito, pior, do que os que antecederam ele. Aí vem, Acabe, que faz pior do que Onri. Aí o que você acha que Deus, aonde que Deus está com esse povo? Onde que Deus está com esse povo? Quando Jesus veio na terra, ele disse assim: eu vim para o que era meus, mas os meus me rejeitaram. Jesus, ele veio para o povo de Israel, mas eles rejeitaram Jesus. Eles não aceitaram Jesus. Lá em Jerusalém, lá em Israel, eles não aceitam Jesus Cristo até hoje. Não é só na época que Jesus, mas eles não aceitam. São poucos, que aceitam. Por isso que eles estão vivendo naquela tragédia toda. E você acha que Deus vai ter compaixão desse povo? Tem alguma lógica Deus ter compaixão desse povo que não aceita o filho dele como Salvador do mundo? Tem alguma lógica para você isso? Você amaria um povo que não, uma família que não amasse, que não tratasse bem o seu filho, os seus filhos? Você ia odiar. Você iria odiar. E mesmo assim, Deus, Vamos continuar. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que antecederam. E como se fosse pouco andar nos caminhos de Jeroboão, o filho de Nedab, ainda tomou por mulher a Jezabel, a filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que ele edificara em Samaria. Ele levantou, ele fez uma casa para os demônios. Ele fez uma casa para os demônios. Também fez um ídolo de madeira que Acabe
fez muito mais para provocar a ira do Senhor de Israel do que todos os reis de Israel que antecederam. E em seus dias, Hiel, o belenita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu Abias, seu primogênito, e quando colocou suas portas, morreu Zerube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que ele falava por intermédio de Josué, o filho de Nun. Irmãos, quando nós estamos, na presença de Deus, orando, jejuando, as coisas nos fluem assim, maravilhosamente. Mas quando você desvia da presença de Deus, o mal te atinge. E Deus permite que atinja. Olha o que aconteceu com esses reis. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, aquele povo que Deus tirou do Egito, aquele povo que Deus caminhou com eles por 40 anos no deserto, dando comida, dando água. Olha o que esse povo chegou ao extremo. Como que você tem coragem de fazer coisas abomináveis aos olhos de Deus, sabendo você o que Deus já fez por nossos antepassados, porque você é um descendente de Israel. Por que você está fazendo como esses reis? Porque quando você abraça as coisas do mundo, quando você se distancia de Deus, você está fazendo como esses reis fizeram. Abandonando Deus. Abandonando aquele que te deu pão e água. Aquele que te dá comida. E às vezes você diz que Deus não te ama. Tem coragem de abrir a sua boca e falar: Deus não me ama. Mas o que você está fazendo por ele? O que você está plantando? Você já observou? O que você planta? A Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. Nas minhas redes sociais, eu só tenho post que eu estou me mostrando eu na academia, no restaurante. Mas quem é você na sua casa? Você se mostra, finge ser uma coisa para uma sociedade pensar que você está tudo bem. Mas você não está bem. Acorda enquanto é tempo. É o conselho que eu te dou. Acorda. Termino por aqui, que Deus abençoe a todos nós, que possamos refletir sobre essa mensagem de hoje. É uma mensagem, eu sei que é pesada, mas é necessária. Às vezes precisamos, de um chacoalhão, para a gente enxergar os nossos erros, nossos pecados. Que Deus abençoe a todos e que Deus possa falar no seu coração e possa mostrar para você onde que está o seu erro. Que você possa pedir perdão para Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que Deus faça que a lâmpada dele não se apague da sua vida. Porque no momento que a lâmpada apagar, você vai sofrer muito mais. Não permita que essa lâmpada apague. Corra enquanto é tempo e coloque azeite nessa lamparina. É o conselho que eu te dou.